Vamos lá, turma. Júlia aplicou um capital de R$ 500 durante 2 meses e obteve um montante de R$ 627. Sabendo que foram aplicados juros capitalizados, lembram que eu falei para vocês? Juros capitalizados significa que é a fórmula de juros compostos que nós vamos utilizar, não é isso? Então não pode esquecer isso. Juros compostos é a mesma coisa que juros capitalizados é a mesma coisa que juros compostos. Calcule a taxa de juros mensal. Então ele quer que a gente calcule esse I. Vamos lá então. Vamos lembrar aqui qual é a fórmula de juros compostos. Aqui já está tudo certo. Então temos aqui o seguinte: montante vai ser igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, que é o tempo. Então ele tem o seguinte: o capital é de R$ 500, o montante é de R$ 627,20. Você jogar isso tudo aí na fórmula, vai ser tranquilo. Calcule a taxa de juros mensal e o tempo foi de quê? De 2 meses. Então vamos aqui no seguinte. Vamos substituindo aqui 627. Se vocês substituíram aqui tudo bonitinho, vai dar tudo certo, não vai ter erro. Vai ser igual a 500, que é o capital, vezes 1 mais I, não é isso? Que é ele que eu estou querendo saber, elevado ao quadrado. E aí como é que a gente vai ficar? Olha só, vou dar uma dica para vocês. Esse 500 aqui, ele está multiplicando, não é isso? Isso aqui é uma equação. E essa equação aqui, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu tenho os dois membros e aqui ele está multiplicando. Se o 500 está multiplicando, ele vai passar para o outro membro o quê? Com a operação inversa, não é isso? Ele vai passar dividindo. Então eu vou ter o seguinte: 1 mais I, só vou inverter os lados, eu não preciso mudar de sinal, vai ser 627,20 dividido por 500. Olha como eu falei para vocês, ele vai passar dividindo. Faz essa divisão aí para mim, por favor. Quanto é que dá? 1 mais 1, dá exatamente 1,25. Pronto. Ele só dá essas casas decimais aí, esse é o máximo. Pronto. Tem que colocar todas, porque foi uma divisão com decimal exato. Se fosse uma dízima, aí tudo bem. Eu colocaria no máximo 2 ou 3 casas decimais. Mas como foi um decimal exato, até porque 500 dividido por 5, 50, 500 vai dar sempre um decimal exato. Então 1 mais I ao quadrado deu 1,2544. Foi isso? Pronto. Outra coisa também. Lembre que é o que a gente está fazendo. Ó, tudo que passa para o lado inverso, vocês viram isso comigo ano passado no 8º ano. Quem é meu aluno esse ano vai prestar bem atenção nisso agora. O que é que acontece? Você sempre tem a operação inversa. Vocês viram aqui que esse 500 que estava multiplicando, ele passou dividindo o segundo membro. O que é que acontece? Esse quadrado aqui, que é uma potência, ele também vai passar para o segundo membro com a operação inversa. E qual é a operação inversa à potência? Me diz aí. Raiz. Então vai ser uma raiz quadrada de 1,2544. Não sei se é uma raiz quadrada exata, mas vamos lá. Qual é a raiz quadrada desse 1,2544? Joga. Como? 28 sobre 25? Não, a raiz quadrada?
Calculei a raiz quadrada de 1,2544. Deixa eu calcular aqui também. 1,12. Da exata. É, da exata. Então, 1 mais i é igual a 1,12. Bom, ó, eu continuo com a equação aí agora. Se a incógnita é a taxa aí que nós temos que encontrar, tudo que não for i, eu vou jogar para o segundo membro. Ele vai passar com a operação inversa. Então, i vai ser igual a 1,12 menos 1. E 1,12 menos 1 dá 0,12, não é isso? Olha aí, descobrimos qual foi a taxa. Qual foi a taxa? 12%. 12% ao mês, não é isso? Esse 0,12 é a mesma coisa que 12%. Então, 12% ao mês. Uma coisa que vocês têm que sempre observar, mas o professor não entendi, não entendi por que esse raiz, virou raiz. Vocês sempre têm que entender que quando a gente trabalha com a equação, mudou de membro, está realizando sempre a operação inversa. Então, tem que saber qual a operação inversa: a multiplicação, a divisão, a adição, a subtração, a potenciação, a radiciação, o tempo inteiro. Então, vocês estão vendo aqui coisas que não é a primeira vez. Então, ó, eu estou multiplicando aqui, ele passa dividindo. Eu tenho uma potência, a potência sai e passa como uma raiz. Eu tenho que lembrar que essas operações elas vão aparecer quando eu estiver resolvendo equações. Okay? Eu tenho que me sair desses casos assim. Vamos lá para a questão 10? Dá um print aí e copia aí. Posso? Vamos lá. Questão de número 10. Gildo resolveu aplicar R$ 480 em uma poupança especial que rende 1% ao mês. A poupança especial, gente, ela também vai render juros compostos, ok? Outra dica aí. Sempre. Que uma poupança comum ela vai render juros simples. Rende 1% ao mês. Retirando esse valor um ano depois da aplicação inicial, qual foi o valor resgatado por Gildo caso a taxa de juros fosse 2% ao mês? Qual seria o valor resgatado por ele? Então, vamos fazer dois cálculos aí, de duas situações, né? Primeira situação, eu tenho que o rendimento é de 1% ao mês, e na segunda situação, o rendimento é de 2% ao mês. Então, vou ter que fazer o cálculo dos dois. Então, vamos ver uma primeira situação. Vou botar aqui situação 1. Montante. Vamos lá, calcular. Vai ser igual. Vamos calcular esse montante aí com o juro 1% ao mês. R$ 480, não é isso? Que é o capital que ele vai aplicar. Vezes 1, isso, mais 0,1. Eu já transformei esse 1% ao mês
1, mais 0,01, não é isso? 1% é 0,01. Elevado a quanto? Um ano. Se o juro é um mês, um ano tem quantos meses? Eu tenho que lembrar e observar esses detalhes. Você não vai botar um aqui, porque eu tenho uma taxa de 1% ao mês e ele foi resgatado depois de um ano. Um ano tem 12 meses, então eu tenho que fazer essa conversão aí. Então vamos lá. 480 vezes 1,01 elevado a 12. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a calculadora aqui vai ter que funcionar aqui. Nós não vamos conseguir fazer esse cálculo, que é muito grande. Por isso, vocês vão ter que estar para matemática financeira. Vocês vão ver que quando vocês estiverem na faculdade ou vocês fizerem qualquer disciplina da área que precisar, e olhe que não é só matemática não, viu? Muitos cursos precisam passar por matemática. Então, não pensem que vocês vão escapar sempre não. Até biologia, o que for lá. Bora lá. Quanto é que dá isso aí? 480 vezes 1,01 elevado a 12. Lembra que eu falei para vocês, na calculadora, você vai ter isso aqui, ó. Dá quanto? Doze vírgula 12? Fez aí, ó, olha aí. Eu fiz aqui agora. Vai dar um número muito grande. Pegue até a terceira casa decimal aí. Um vírgula zero um elevado a 12, gente. Olha lá. 1,12. Vou pegar até a terceira casa decimal. Apareceu isso aí? Pronto. Vamos multiplicar aí. Qual vai ser o montante na situação 1? Repete. 540,48. Tá aí. Na situação 1, vai resgatar R$ 540,48. Vamos ver a situação 2. A situação 2 é idêntica, eu só vou mudar a taxa que agora é de 2% ao mês. Então, o montante vai ser o mesmo 480 reais. Não. Os juros é de 2% ao mês ainda. A taxa é de 2% ao mês. E o valor ainda tem que ser resgatado depois de um ano. Entendeu? Ele não aumentou o tempo de resgate. O tempo ainda é de 12 meses. Então, esses 12 meses aí não variou, não. É um ano ainda. Então, vai ficar vezes 1 mais 0. Só muda isso aqui, ó. Elevado a 12. Então, montante 480 vezes 1,02 a 12. Essa é a mudança aí que a gente vai fazer. Dá quanto? Com 3 casas decimais. Eu encontrei aqui, ó, 1,268.
8. Olha se foi isso que vocês encontraram. Façam com atenção, viu, gente? Que eu estou vendo vocês usando calculadora aí, estão errando, viu? Pronto. Olha só o que é que acontece. Você vai ter que usar o seu celular para poder fazer isso. Ou o Google faz, como eu falei para vocês, se você colocar o Google no Google, se você estiver na tela do computador aí, você utiliza o circunflexo para poder calcular a potência. Você utiliza isso aqui, ó. Por exemplo, 3 ao quadrado, você faz isso, ó. Se você colocar lá naquela barra de pesquisa do Google, ele vai entender que isso aqui é 3 elevado ao quadrado. Ele vai abrir automaticamente a calculadora. É aquele elevado... Ah, porque, Carol, você está usando uma calculadora científica. Isso, elevado a x. Aí é para calcular a potência. Isso, Carol, correto. Seiscentos e oito. Tá aí. Anota aí. Posso avançar? Para a última questão aqui. Vânia desejava comprar um pacote de viagem. Uma agência vende pacotes à vista por R$ 750 reais, em 4 parcelas mensais de R$ 210 reais. Então aí ela já vai pagar quanto? 840, não é isso? Se ela pagar em 4 parcelas. Como ela tinha apenas R$ 700 reais, Vânia optou em aplicar esse valor em um banco a regimento de juros de 1% ao mês. Após 8 meses, o preço do pacote de viagem permanecia o mesmo. Vânia conseguiria comprar o pacote à vista com retirada do dinheiro? Não ou sim? E aí, vamos ver aí? Vamos aplicar aí. Após 8 meses, o dinheiro que ela tem. Agora fique cuidado. Cuidado que isso aqui não tem nada a ver. Ó. Isso daqui é só para a gente comparar esse valor à vista do pacote de viagens. E o valor a prazo seria de 840, não é isso? Que 4 vezes 210, 840 reais. Mas ela só tem 700 e ela pegou esses 700 e aplicou a um regime de juros de 1% ao mês durante 8 meses. O que ele está querendo saber é, após 8 meses, o dinheiro que rendeu, dá para ela comprar o pacote à vista? Então vamos aplicar lá a juros compostos. Então temos o seguinte aqui. Montante vai ser igual. O capital, o dinheiro que ela tem é de 700 reais. Não é isso? Vezes o juro de 1% ao mês. Então, eu vou ter 1 mais 0,01 em 8 meses. Montante, vamos lá, 700, 1,01 elevado a 8. Faz aí. Me diz aí qual é o resultado de 1,01 elevado à oitava potência.
1,08. Pronto, então 700 vezes 1,08. Eu vou colocar uma terceira casa decimal aqui, ó, para a gente no final arredondar. Então 700 vezes... Como? Não entendi. Pronto. Então 700 vezes 1,082 vai dar R$ 757,40, não é isso? Pronto. R$ 757,40. Olha só o dinheiro que rendeu depois de 8 meses. Dá para ela comprar o pacote à vista porque, ó, após 8 meses o pacote de viagem permaneceu o mesmo, ou seja, não teve alteração de preço. À vista, ele custaria R$ 750. Então a resposta é sim. Então eu vou fazer aqui, ó, R$ 757,40 menos R$ 750, ainda sobraria quanto para ela? Pronto, olha aí. Então sim, a resposta é sim. Ainda sobra R$ 7,50 ou 40 centavos. Bom, aqui, pronto. Vamos lá, Luiz. Então aqui vai depender de vocês. Então bota naquela cabecinha o que? Quadrado da soma, como eu falei na aula passada. Anota aí a regra prática. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado da diferença é o quê? Eu só vou mudar o sinal de menos. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E produto da soma pela diferença, você vai ver que é bem diferente de todos os outros, que eu vou ter uma multiplicação entre dois parênteses, em dois binômios se multiplicando. Aí eu vou ter somente quadrado do primeiro menos, sempre vai ser menos, ok? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Acabou. Então, olha só. Letra A. Aplicando a regra, como aqui só tem letra, é mais prático ainda, ó. Quadrado do primeiro termo. Aqui é soma, 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 soma. Até a letra E, soma. Da F até a letra I é diferença. Ok? Eu só vou mudar esse sinal daqui, ó. Como é soma, todos eles vão estar positivo. 2 vezes B vezes C, ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Acabou. Letra B. Quadrado do primeiro termo. Ah, professor, não entendi. Aqui não é o que não entender. Aqui é realmente o memorizar a regra prática. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Acabou. Tudo, ó, só em relação à memorização. Bora lá, o primeiro termo é 2y. Aí eu tenho que lembrar que o 2 e o y estão elevados ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro termo, 4y ao quadrado. Mais, aí eu venho mentalmente, 2 vezes 2y dá 4y. 4y vezes x, 4xy. Aí vem aquele caso que eu falei para vocês. Ah, professor, se eu colocar x, 4yx vai estar errado? Não, gente, não. Mas vocês nunca vão ver assim. É o que eu falo da ordem literal. E o segundo termo ao quadrado. Mais isso, x elevado ao quadrado. Letra D. Aí eu venho
Quadrado do primeiro termo, 3x elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado dá 9. Cuidado para não colocar 6, viu? Por favor. Vocês não estão mais no sexto ano. 9x ao quadrado mais 2 vezes, não é isso? 2 vezes 3x vezes 1. Então, 2 vezes 3x dá 6x. 6x vezes 1, 6x. Mais 1 elevado ao quadrado dá 1. Ah, mas... Oi? Não pode. Como é que você deu? Como é que só dá 9x ao quadrado? O resultado de um produto notável, que é o quadrado da soma e quadrado da diferença, sempre, botem na cabeça de vocês, será um trinômio. Sempre serão 3 termos. Sempre. No caso da letra E, são frações. Vai mudar alguma coisa? Não. 1/4 de x elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado dá 1, 4 elevado ao quadrado dá 16 e x elevado ao quadrado. Tá vendo que não muda nada? Mas, aí eu tenho... Aqui eu vou fazer passo a passo. Ó, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais 2 terços y elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9, y ao quadrado. A única coisa que eu vou ter que fazer, porque como é fração eu tenho que fazer com cuidado, eu tenho que resolver agora esse termo aqui do meio. Por isso que eu fiz o passo a passo. Aqui eu não preciso nos anteriores, porque dá para fazer mentalmente isso. Então, o resultado na letra E, eu vou repetir aqui, ó, 1/16 x ao quadrado. Você tem que entender, ó, que numerador multiplica por numerador, denominador por denominador. Então, vai ficar 2. E aí você pode... E aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho que também dar o resultado simplificado. E aqui pode, ó. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 2. O que está em cima multiplica pelo que está de cima. Numerador é multiplicação de frações, é assim. Numerador por numerador, denominador por denominador. Eu simplifiquei porque meu resultado tem que dar sempre na forma mais simples possível. Isso é regra. E vocês sabem desde sempre. 1 vezes 1 vezes 2 vezes x vezes y. Então dá o quê? 2. Não, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Não é isso? Mas eu vejo que esse 2 aqui que sobrou, ó, cancela. E aí vai dar esse 1 terço. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 terço. Porque 1 vezes 1, que sobrou aqui, vezes 3 dá 3. xy, mais, e aqui eu repito. Pronto. Ah, eu posso fazer mentalmente? Pode sim, lógico que pode fazer mentalmente. Anota aí para a gente fazer as letras F, G, H e I, que é no mesmo ritmo. Dá um print, vou apagar. Vamos lá. Letra F. A partir da letra F, nós já temos quadrado da diferença. E como eu falei para vocês, só o segundo sinal vai mudar. Então, quadrado do primeiro, então c ao quadrado, menos 2 vezes c vezes b, 2bc, sempre ordem literal, mais b ao quadrado, correto. Letra G. X ao quadrado menos
2 vezes x vezes a, 2ax, mais, sempre o que, gente? Isso, ao quadrado. Letra H. 2x menos 1. Quadrado do 2x, 4x ao quadrado. Não esqueci de elevar a letra também, gente. Menos 2 vezes 2x vezes 1. Então, isso, menos 4x. Cuidado com as letras. Mais 1. Letra I. 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado menos 2, multiplique as letras, ou desculpe, multiplique os números, depois junte as letras. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12xy, muito bem, mais 4, isso, tá aí. Anota aí e vai dando print. Oi, pode falar, Carol. Pronto, a letra I, talvez você não tenha entendido o termo do meio. Mas vamos lá. Ó. Primeiro termo, lembre-se, primeiro termo, segundo termo. Então, você tem o quê? O primeiro termo é 3x. Então, vai ficar 9x ao quadrado menos. Aí eu faço 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E junto as letras, x e y. Ok? Mais o segundo termo elevado ao quadrado, dá 4y ao quadrado. Compreendeu? Se vocês, toda vez que vocês tiverem dificuldade, faz aquele, ó, o passo a passo. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E as letras se juntam. É assim que vocês fazem. Vamos passar para a próxima parte. J. Vamos lá começar. Vamos fazer com fração. Atenção também aqui. Ainda é quadrado da diferença. A partir da letra K é produto da soma pela diferença. Então, vamos lá, J. J nós temos quadrado do primeiro termo. Então, isso, muito bem, 4 nonos. A ao quadrado. Menos... Ah, eu posso fazer mentalmente? Pode. Bota aqui, ó. Bota um aqui debaixo do 5. Bota assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 1 é 3. Não vai multiplicar o 2 também por baixo não, que não pode, viu? Terços. Isso. Já, mas não tem problema não. Mais quadrado do segundo termo. Tá aí. É bom que eu faça esse J pela regra prática, que eu acho que eu fiz o passo a passo. Quando você pega o 2 vezes 2 terços A vezes 5, você tem que lembrar desse detalhe aqui, ó. Para não pegar esse 2 e multiplicar por esse 3. Não pode. Esse 2 aqui, ó, numerador por numerador. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 1 é 3, 20 terços A. Por isso que ficou ali, dessa forma. K, quadrado da soma, desculpe, produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, qual é a regra prática? Quadrado do primeiro termo. Então, vai ficar 30 menos, não é isso? 36x ao quadrado menos 1. Acabou.
L. Como é que fica? Quadrado do primeiro termo, A ao quadrado, menos 1/3 B ao quadrado. Isso, 1/9 B ao quadrado. M. 0,7. Cuidado para não fazer 0,7 vezes 0,7. Ó, duas casas decimais, você faz normalmente, mentalmente você faz assim, ó. 7 elevado ao quadrado dá 49. Na potência, se eu tenho uma casa decimal, eu vou dobrar o número de casas decimais quando é elevado ao quadrado. Então, 49 com duas casas decimais, 0,49, não é isso? X ao quadrado menos 3 ao quadrado, 9. N. Esse aí é mais... Esse daqui você já não tem mais o produto da soma pela diferença, porque eles não são idênticos. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que aplicar a distributiva. Então, deixa eu fazer um N lá em cima, quando vocês terminarem aí de copiar e dar um print. Nesse caso daí, eu vou ter que aplicar a distributiva. Posso dar continuidade? Saindo daqui, vamos fazer o N. Vamos lá, N. Você já vê, para não ficar... Ah, como é que eu vou fazer isso? Aqui não tem jeito, aqui é distributivo. Então, x menos 5 vezes x menos 3. Aqui eu vou ter que fazer isso, ó. Esse vezes esse vezes esse. Ó, depois aqui e aqui. Até porque os dois têm sinais iguais. Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 5, isso, menos 5x. Mais 5 vezes 3, 15. Porque sinais iguais dá o quê? Positivo, a multiplicação. E os termos do meio são semelhantes, vão ser sempre os únicos semelhantes para eu poder efetuar a adição algébrica. Então, aqui vai ficar menos 8x, não é isso? Mais 15. E aí, acabou. Letra N resolvida. Letra O, a mesma coisa. Então, tem apesar de ser um produto da soma pela diferença, não é o produto notável porque os dois são diferentes. Eu tenho que aplicar a distributiva. Então, x mais 4 vezes x menos 3. Então, ó, tá vendo? Então, eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 4x, isso. E prestando atenção sempre no sinal, menos 12. Sempre prestando atenção ao sinal. Então, vai ficar x ao quadrado mais x, não é isso? Porque sinal do maior subtrai, menos 12. A partir daí, eu vou ter expressões de afatoração. Vamos lá? Eu vou explicar para você o seguinte. Eu vou explicar a questão 3 porque a fatoração... Olha aí na página 49. 49? 50, não é isso? Dá uma olhadinha na página 50. Eu vou sair daqui, vou salvar. Aqui é fatoração. Aqui eu vou explicar direitinho. Mas eu vou explicar para você essa questão 3, que ainda é produto notável, só que em formato de expressão.
Então, vocês estão vendo aqui ó, que eu tenho um quadrado da soma, tenho um quadrado da diferença, não é isso? Eu tenho que resolver essa expressão. Como é que eu vou resolver essa expressão? Aplicando o conhecimento que eu tenho a respeito de produtos notáveis. As outras questões que estão aí ao redor são questões de, como é que chama? De fatoração, e aí vocês não vão precisar. A gente vai fazer isso na aula de amanhã, porque hoje eu só vou querer que vocês desenvolvam a questão 3 como exercício para casa. Eu coloquei lá no Wake como que não tem atividade, mas vocês fazem essa questão 3, ok? Vamos lá. Como é que fica? Quadrado do primeiro termo. Eu vou aplicar o que eu conheço aqui, ó. Então, letra A. Oi. Pronto, eu botei lá no Wake como não tem tarefa para casa, mas vocês vão desenvolver somente a questão 3 dessa página 40. Eu não vou cobrá-la, entendeu? Mas desenvolva porque é uma prática de exercício de produto notável. Não, não precisa mandar não, não precisa não, que eu coloquei lá, mas se quiser, tudo bem, não tem problema não, que aquele exercício ali eu não vou cobrar como atividade realizada. Vamos lá, eu vou deixar para amanhã. Vamos então, aqui nós temos quadrado do primeiro termo, não é isso? Tem um quadrado da soma, menos um quadrado da soma também. Cuidado com esse menos aqui, depois que eu resolver aqui, ele vai mudar o sinal de todo mundo. Então, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, estão entendendo? Mais o quadrado do segundo termo, menos, aí eu abro parênteses, para poder resolver o quadrado da diferença. Então, vamos lá. Eu tenho quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, não estou fazendo nada além do que a gente já conhece, mais o quadrado do segundo termo. Eu me preocupei por conta desse sinal negativo. Isso aqui vai acontecer na letra B quando vocês forem desenvolver. Então, ó, vou repetir. E o sinal de menos está indicando que eu vou mudar o sinal de todo. Menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9. E aí, logo de cara, eu já venho que esse daqui ó, é simétrico a esse. E vamos resolver os termos semelhantes. Mais 10 menos 6, 4x. Mais 25 menos 9, vou dar sinal do maior e vou subtrair. Dá 16, não é isso? E acabou. Eu não tenho mais como somar porque eles não são termos semelhantes.